o que é ser mãe pra mim. Nossa, dá pra definir a maternidade assim? A grande descoberta da minha vida foi que ser mãe também pode ser ruim. E a outra grande descoberta da minha vida é que para ser uma mãe boa, a gente precisa descobrir que pode ser ruim ser mãe. Cada dia é uma coisa, dias de glória e dias de luta. Eu acho que a maternidade é uma roupa que ela nunca veste confortável, na verdade. Eu acho que ela tá sempre apertada de um lado, larga do outro. É muito importante ser mãe e não esquecer do ser mulher. Quando nasce uma mãe, nasce uma culpada. Não dá pra falar que nasce uma culpa. Nasce alguém que lhe coloca uma culpa. Tem um monte de cruz te esperando pra te pregar na hora que você fala, mãe, nasceu. Nasceu não, gestou. Tá na barriga, você já é culpada. As pessoas querem defender o teu filho de você. Até hoje não conheci nenhum pai se sentindo culpa, nenhum assim. Conheço vários pais, tenho pai. Nunca ouvi um homem falar da culpa paterna. Já ouviu essa expressão, culpa paterna? Revista? Agora, materna, né? Então a gente sente culpa na solidão, né? A gente tá ali com... Parece que a gente não pode falar. Tipo, hoje eu tive vontade de atacar o meu filho na parede, sabe? Todo mundo fala, nossa, que péssima mãe, como que ela sentiu essa vontade? Na mesma quantidade que é o amor mais avassalador que eu já senti, tem hora que eu falo 2 horinhas sem gritar, eu me tranco. Às vezes eu me tranco no meu banheiro e fico deitada no chão. Como é que a maternidade alterou ou transformou a vida de vocês? Eu tô mergulhada, desculpa de falar isso, mas vou ser bem sincera, tipo num limbo, sabe, assim, e realmente tentando ter uma reconexão comigo mesma. Pedro Luna, ele tem 2 anos e meio. E ele ainda amamenta, a cama continua sendo compartilhada. Então, me faltou o autocuidado. Está me faltando. Eu sempre falo, agora eu vou. Ó, começou, setembro. Sabe, assim. Em agosto eu falei, quando recebi o convite de vir para cá, eu falei assim, autocuidado, Gi, vamos voltar a meditar, vamos fazer exercício para chegar plena. Eu falei assim, gente, você quer enganar quem? Sabe, assim. Essa é a sua maternidade agora, nesse sentido de... Então é isso, eu estou tentando essa reconexão. Essa mulher que temos hoje. Assim como eu, minha irmã, minha mãe, todo mundo para trás, essa relação de que o autocuidado é cuidar do bebê. Exatamente. E é também, claro que é, mas a gente vai demorar, eu acho que muitas gerações e muitas rodas como essas vão ter que acontecer, porque isso é cultural. Eu sempre odiei esse termo autocuidado, especialmente quando a minha filha era muito pequenininha, porque as pessoas me falavam, você precisa lembrar do autocuidado, você precisa ter autocuidado. E não era algo que eu esquecia. É porque se a minha filha não desgrudava de mim, se eu não conseguia entrar no chuveiro, se eu não conseguia tomar um banho sozinha, o que significa me responsabilizar pelo autocuidado. Então, assim, eu achava injusto isso de responsabilizar a mãe até pelo autocuidado, como se ela fosse desleixada, como se ela não cuidasse de si, ela não tem tempo para cuidar de si. E eu me peguei vivendo isso, e eu acho que uma grande transformação foi que eu me achava super feminista. E aí, quando eu tive minha filha, eu falei, nossa, eu não entendi o patriarcado como eu estou entendendo hoje. O buraco é muito mais embaixo. Muito mais embaixo. A cultura patriarcal, a coisa do... mas que bom que ele te ajuda. Toda aquela história do papel do homem, do papel do pai, da figura masculina. O ajuda, pra mim, eu quero morrer. É péssimo. Ele te ajuda... Então... Eu comprei na banca o espermatozoide? Sabe? Assim, como não. assim? Não, e nossa, que bom que vocês se dão bem. Que bom que ela vê o pai. Então, e as mulheres reproduzem isso. A minha mãe, as minhas irmãs achavam o pai da Rubi, ele é uma pessoa maravilhosa, generosa, mas o máximo, porque ele comparece. E é responsável. Então é uma coisa assim, meu Deus do céu, sabe? Às vezes eu brigava com a minha mãe e falava, nossa, vou pôr uma faixa, agradeço a Santo Expedito pelo pai alcançado.
sou culpada, assim, eu ando com tatuada na testa, culpada, assim. A gente se culpa por tudo mesmo. Se eu vou sair de casa para trabalhar, eu me culpo. Se eu vou fazer a minha unha, eu me culpo. Se eu vou fazer o meu cabelo, eu me culpo. Eu acho que eu teria que estar o tempo todo, 100% com a minha filha, cuidando dela, porque eu acho que ninguém consegue cuidar dela como eu cuido, né? Eu acho que a maioria das mães passam por isso. E, na verdade, quando a gente começa a entender que ter uma ajuda é importante também para a gente poder cuidar da gente, né? Se eu precisei ouvir outras mães, trocar experiência com outras mães para começar a tirar um pouco dessa sobrecarga, sabe? Então, primeiro, gente, quem inventou essa palhaçada que quem nasce uma mãe, nasce uma culpa? Com certeza essa frase deve ter vindo de homem ou uma mulher que foi muito permeada pelo patriarcado. Porque, assim, é interessante manter esse corpo culpado e controlado, né? O corpo de uma mulher culpado, controlado, sem saber o que é o gozo, gente, é o que há para a gente não avançar como sociedade e para que essas mulheres não busquem o seu protagonismo. Vocês sentem um pouco a cobrança social do comportamento que vocês têm por trabalhar, por fazer outras coisas, ou por gritar, ou por dar uma de louca dentro de casa? É isso. Eu sofro, acho que eu sofro muito com isso por conta da internet, né? Todo mundo dá uma opinião. A gente entende que trabalha com internet, que vai passar por isso, sim. Mas essa questão mesmo da rede de apoio, vamos falar mais especificamente de uma babá, né? Por exemplo, me perguntavam muito quando eu estava ainda grávida se eu iria ter uma babá. E aí eu ficava sem saber o que falar. Porque eu ficava com medo do que as pessoas iriam falar para mim, sabe? Eu falava, caramba, se eu tiver uma babá, será que eu vou ser menos mãe por conta disso? Será que as pessoas estão esperando a minha resposta para poder falar, ela não vai dar conta, não. Ela não vai ser mãe legal por causa que ela vai ter uma babá ajudando a cuidar. E aí eu dava a resposta, eu falava assim, não, gente, então, eu vou esperar a minha filha crescer, nascer, para eu entender se eu vou, mas assim, primeiro eu vou ficar aqui com meu marido, para a gente passar por todos os processos, que eu queria dar conta de tudo. Eu queria ser uma super mãe, de dar banho, enfim, fazer tudo. Cara, quando nasceu a minha filha, eu passei 24 horas em trabalho de parto, tive um parto normal, eu só queria dormir. Cara, a rede de apoio para mim é um assunto tão necessário, porque se eu tivesse a maturidade, tivesse passado por pela experiência da maternidade antes, eu já iria falar, eu quero ter uma rede de apoio para poder, se eu tenho essa oportunidade, esse privilégio de ter uma rede de apoio, eu quero ter. Me lembro quando meu filho estava no segundo dia chorando loucamente, eu falava assim, gente, eu não vou dar chupeta. Não pode dar chupeta, porque tem a coisa do dente, tem a coisa da maternidade, tem a coisa da psicanálise, tem a porra toda da dependência, né? E eu louca, assim, chupeta, não chupeta, não pode. Vai largar o peito. Aí eu peguei, meu marido falou assim, cadê a chupeta? Eu, não, mas não pode. Cadê a chupeta? Dá a chupeta aqui! Pá! Né? Quer dizer, sem a mínima preocupação, nem com a Melanie Klein, nem com os dentes, nem com... Nenhuma. Que, aliás, tem isso também, né? Que é uma questão para a gente entender. Quanto será que os homens não têm essa culpa? Não é aqui, gente, a palestra é de ser pai? Ah, não. Não, mas eu já sou mãe, mas eu queria ser pai. Não, é que assim, eu tenho filho, né? Mas eu queria ter outra filha, sendo pai. Não, sabe o que é? É que eu quero, assim, quando estiver no puerpério, eu quero ter uma viagem, assim, inadiável a trabalho, né? Porque é muito importante, não dá para dizer não para o trabalho, porque, afinal de contas, um filho chegou. E a pensão que essa mulher cobra não é barata. É puxado, entendeu? Não é fácil assim. Eu quero não ter que me preocupar com médico, com dentista, com carteira de vacinação. Mas, se me der a carteira de vacinação, falar onde tem que levar, que horas tem que levar e que dia que tem que levar, eu vou. Tem que lembrar um dia antes, tá? Porque muita coisa. Eu trabalho muito, sou muito atarefada. Mas lembra um dia antes que eu vou e posto no Instagram. #PaiPresente, #PaiQueCria. Eu também quero, assim, quando crescer um pouquinho mais, né? Sei lá, às vezes desfraudar, que dá um trabalho. Mas aí pode ir para minha casa de sexta a domingo. Se duvidar, até segunda. Vai dormir lá em casa. Não, mas sexta não, que sexta eu quero uma night com a minha namorada, né? Então, vai sábado, porque eu preciso sair, né? Acho que tudo bem, né?
Ai, gente, olha, eu quero educar, sabe? Na base do meu ego, do meu achismo. Eu não quero ter que me afundar em 1001 leituras, sabe? Eu quero dar muita TV, muito tablet, sabe? É isso, é sem limite. Escola boa, escola perto de casa, escola barata. Aí a mãe vai se descabelar, ficar louca, achar uma escola boa, fazer um sacrifício. Aí eu nem... Tá bom, eu vou concordar porque eu sou um pai da paz, #pai da paz, né? Então, tudo bem, pode ser essa escola. Ok. Não vou na reunião, né? Reunião de pais sem pai. Mas, assim, eu vou continuar sempre, obviamente, reclamando do preço da escola. Afinal de contas, #pai, né? E, gente, o bom de ser pai é que não tem culpa. Ser pai é zero culpa. Eu também quero ser pai. E vocês? Gente, eu tenho... Os meus bebês são de 2 pais. E o pai do PH, ele era todo desajeitado. Era muito meu também desajeitado. Eu fiquei tão irritada com ele. É a mesma coisa lá em casa. Gente, eu fiquei irritada com ele. Eu falei assim, então, será que você não tem que voltar para sua casa? Porque eu estava na casa dos meus pais, eu morava em Curitiba, ele morava... O pai do PH era um namorado que a gente tinha um relacionamento de 8 anos, e ele queria muito participar desse início. Eu achei fenomenal que ele percebeu que eu fiquei bastante irritada com ele. Eu falei assim, então, deixa eu te falar uma coisa. Você pode vir, assim... 2, 3 vezes por semana, porque a sua presença está me deixando bastante irritada. E ele respeitou, porque ele era muito desajeitado com o bebê. Ele me deixava mais irritada. Já o pai da Maria Morena, quando ele me conheceu, ele falou que ele queria ter a Maria Morena. A menina, e o nome era Maria Morena. E aí, eu já tinha o PH. Aí eu falei assim, então, não sei se eu quero ter outro filho, outra filha. Ele, mas eu queria tanto. Então, na hora que nascer, então, você vai cuidar. Só vou dar mamar. Mas você vai levantar. E ele fez exatamente isso. O pai, que tem essa relação com ela e sonhou em ser uma paternidade, ele tem uma paternidade meio romantizada, até hoje. Uhum. Ele sofre até hoje com culpas. Várias culpas. E quando ele quer transferir a culpa, você não vai com a sua filha no neurologista? Eu falei, não vou, porque eu tenho um palco para fazer, porque eu dou palestra. Eu não vou, você vai, você pode fazer isso. Mas, Ignaldo, eu falei assim, meu bem, você é capacitado para fazer isso, depois você compartilha comigo como eu faria com você. Ele falou assim, mas você não fica se sentindo mal? Eu falei, não, nem um pouco, sinto não. Isso é maravilhoso, né? Mas é um exercício. É um exercício. E tem uma coisa interessante também que a gente passa, que é assim, né? Você vai, se doa, você faz, não sei o quê, vai passando nos primeiros anos, tem uma ligação muito forte com a mãe. E aí você fala, de repente vem o pai e a criança vai lá e sai feliz com o pai. Que é aquele pai que não se sente tão culpado e que fala, eu vou ali beber e tá tudo bem. E o cara não tá preocupado. Ou então fala assim, não, mas vai deixar a criança sozinha? Não, mas tá tudo bem. E a criança está lá amando aquele pai também. Você fala, ok, já entendi. A autonomia, ela é fundamental, né? Ela é muito fundamental. E essa coisa, e eu acho que a gente vai aprendendo com o tempo também a não se sentir tão culpada. Você vai ver quando você chegar na reunião da escola. Minha gente. Pelo amor de Deus. Reunião de escola, 2h da terça-feira. Quem consegue ir, cara? Ninguém consegue ir. Primeiro ano você vai, no segundo ano. A partir do terceiro, você já entra no WhatsApp, fala, galera, depois alguém passa para mim, por favor, o report da reunião. Nossa, agora você falando de escola. O dia que eu deixei o meu filho na pandemia fazendo a reunião com o pai, online, enquanto eu ia para o consultório, sabe o que aconteceu? Ficou o Theo olhando aquilo e o celular do lado e o pai dormindo na cama, os dois, né? Eu juro por Deus. E eu toda preocupada, cheguei em casa e falei assim, e aí, que falaram da reunião? Eu falei, mãe, nem eu, nem o papai. Papai babocho, dormiu até agora. E eu fiquei no celular. Eu falei, então tá bom, a gente vai saber depois, né? Se a gente dividisse a responsabilidade igualmente entre pai e mãe, não ia existir culpa. Não ia. Então, que tipo de sociedade que a gente está criando? São mães solos, porque são,
entendeu? Porque você não precisa ser, sabe, não estar casada. Eu tenho várias amigas que são casadas com os pais dos seus filhos e que o pai não exerce a paternidade. E o homem é criado numa sociedade muito machista e patriarcal, onde ele faz o mínimo e ganha um troféu. É a nossa estrutura social, a coisa do patriarcado, de colocar o homem como incapaz, ou o homem não sabe, o homem não foi educado para isso, quando a gente também não sabe, a gente também teve que aprender tudo e a gente continua aprendendo, né? Qualquer pessoa pode aprender a maternar ou a paternar, é uma questão de desejo, de vontade, de comprometimento, né? Porque eu não sou essa pessoa de me sentir culpada. Tudo eu me dou jeito. Eu sou muito generosa comigo. Sabe o que é? Eu tenho uma boa terapeuta também. Assim, a gente vai resolvendo as coisas ali. Vamos compartilhar. Também sou bem generosa. Então, eu sou generosa comigo. E essas pequenas culpas de falhas, porque eu sou falha, eu sou humana, então eu vou falhar várias vezes. Mas fazer esse trabalho de regenerar e de se perdoar e de se amar, eu acho que é um exercício para a gente continuar bem. Porque senão a gente não vai resistir e vai também demonizar esse lugar da maternidade. Eu acho que é importante a gente sempre lembrar de que somos humanas e vamos falhar. E todo mundo usa também a culpa como um processo de relação emocional com o outro. Eu estou falando isso porque, às vezes, os próprios filhos percebem a fragilidade da mãe e usam da culpa para essa mãe se sentir mais culpada do que você não fez, né? Olha, então assim, você me deixou, né, o tempo todo lá. Já vi várias vezes isso acontecer, né? Inclusive, a própria psicologia, ela tem que se ver também com a questão da maternidade nas suas teorias, porque ficou muito forte na psicanálise, no início do século XX também, a ideia, né, de que a criança e todo o psiquismo da criança dependia única e exclusivamente dessa mãe. Né? De uma mãe muito forte, muito continente, né? Então houve toda uma construção teórica da psicologia, da pedagogia no início do século XX sobre essa força materna, né? Que tem que fazer, que tem que dar conta, sendo que quando se fala dessa maternagem não é a mãe, né? Mas é aquilo que a gente tem como pessoa de modelo para essa criança, de continência afetiva e de ajudar essa criança a caminhar no mundo entendendo suas emoções, né? E ajudando a orientar. Eu sempre falo que mãe ou pai ou cuidadores, a gente tem que ser estrela guia, né? Aquela que vai iluminando, que vai ajudando a entender. Mas isso ficou muito distorcido, né? Como se fosse a mãe. A única personagem, né, dessa construção, só a mãe. A gente tem que dar conta de tudo e a gente tem que ser impecável e perfeita. A gente está o tempo inteiro se culpando. Se a gente trabalha, a gente não está ficando com filho. Se a gente fica com filho, a gente não trabalha. Então é uma conta que não fecha. E eu acho que tem um propósito essa conta não fechar. É para deixar a gente frustrada e deixar a gente longe da nossa potência. Porque aí a gente fica domesticada, a gente fica no lugar ao qual nós fomos designadas. Ser mãe, ser mulher, não é você se privar de tudo. Eu zero romantizo a maternidade. Cara, é tão difícil a gente ser mãe numa sociedade como a nossa, né? Que a gente tem muitas mulheres, quando são mães, não ganham promoção no trabalho. Ser mãe, muitas vezes, é você ficar confinada dentro de espaços que ela não quer. É lidar com imposições, com culpa. Ninguém chegou até aqui sozinho. Esse é o nosso jeito de fazer as coisas. Na batida, na intensidade, no ritmo. Casas lendárias, festivais e festas. Neles aprendemos a ser, amar e pertencer. Nós abrimos esse caminho juntos. E agora vamos nos juntar de novo para continuar a caminhada. Keep Walking, Johnny Walker. Aprecie com moderação. Te amo. Vai se divertir.
sou o Pablo. E você? Daniela. Você é nova aqui na escola? Sim. Legal! A Trip existe porque nunca parou de mudar e porque também nunca abriu mão da coerência. Da TV aberta ao digital, a gente produz intensa e diariamente conteúdos, filmes, reportagens que são ferramentas fortíssimas para entender o comportamento humano. Isso nos faz reinventar e inovar sempre e alimenta a nossa área de consultoria para marcas, que é focada nas estratégias de longo prazo e em fortalecer os vínculos das empresas com a sociedade e com o contemporâneo. Se você quiser conhecer melhor o que a Trip faz e pensa, vá em trip.com.br. Então não é na sua mãe, nasce a culpa, é na sua culpada. A sociedade está aí prontinha para olhar todos os seus defeitos com a lente de aumento e te lembrar o quanto você ainda não é boa. E a gente volta pro lance de ser controladora. Eu ainda não sou boa, então eu tenho que melhorar. Eu tenho que falar, não, você não vai trocar a fralda dele, porque você não tá trocando dinheiro, quem tem que trocar sou eu. Eu tenho que ficar muito insana com cada detalhe, porque o meu valor, ele tá em cada detalhe. Aí fala que a gente vai ficar em paz. Por que mulher que tem mais depressão? Por que mulher tem mais crise de ansiedade que os homens? A gente implode. Porque nem explodir a gente pode, afinal de contas. Então aguente tudo e sorrindo, com o dente clareado, por favor. Né? Não vá sorrir com o dente amarelo, porque não. Primeiro que eu já pedi desculpa algumas vezes aos meus filhos. Desculpa por eu ter sido egoísta. Sabendo o mundo que era, eu ainda assim eu quis te ter para me trazer companhia, para eu sentir a experiência que é ser mãe, ter alguém. Antes de querer ter filhos, eu já me preocupava com eles, eu já amava tanto antes de tê-los que eu já falava assim, me sentia culpada só por ter escolhido trazer eles ao mundo sabendo que o mundo esperava. Então eu sinto que essa solidão faz parte da experiência, desse amor, entende? A Louise Bourgeois, que é a minha artista preferida, tem um poema que fala sobre isso. Sobre essa solidão da maternidade, sobre esse buraco que se abre onde não falta nada. E é isso, é um copo cheio de vazio. A maternidade é uma forma de invisibilizar a mulher na sociedade hoje, né? A gente é invisibilizada pelo ser mãe. Por isso que precisa ser romantizado. Pra deixar a gente escondida por trás da fantasia, né? E eu acho que a nossa geração é uma geração que, pegando o bastão das que vieram antes, mas a gente é uma geração que está questionando esse manto da maternidade que colocaram sobre nós, né? Assim, ok, sou mãe e essa é uma das minhas faces, tem várias. E tem muita coisa errada aqui nesse ser mãe, que se não for olhado e cuidado, tá me impossibilitando de ser mais, e eu quero ser mais. Eu acho que desumanizaram muito a mãe. Eu acho que desumanizaram muito no sentido de, tratar como um ser divino. Quando, na verdade, é isso, é uma pessoa, é uma mulher que tá passando pela misoginia do mundo, que tá passando pelo patriarcado, que tá passando por uma série de coisas. As mães estão desesperadas, por isso que elas estão se tornando tóxicas, por isso que elas se tornam tóxicas. Porque tem tanta coisa nas costas dela para elas fazerem aquela criança acontecer, aquela pessoa crescer, que, cara, acaba dando um revertério, sabe? Então, eu acho que a misoginia tem muito pé aí, sabe? Pesou o clima, né? Poxa, apesar de todo o afeto que envolve a maternidade, a gente acaba não falando sobre como é difícil se afastar quando o relacionamento com a mãe não é um relacionamento saudável. Eu vivi a minha infância encorajadora, mas aí quando eu virei adolescente comecei a demonstrar traços do que eu pretendia ser. Isso começou a criar faíscas na minha relação com a minha mãe, inclusive sobre ser LGBT, que ela bateu muito nessa tecla, fez, ai meu Deus, o que eu errei? Meu Deus, aquela coisa toda de, meu Deus, minha mãe é muito dramática, pisciana, igual a mim, então assim, é tudo ao extremo, tudo era muito exagerado, tipo, meu Deus, já beijou uma mulher? Sim. Meu Deus, eu sabia. Então, tudo foi piorando e aquilo ali começou num desespero, depois começou a ir pra uma coisa muito mais tóxica, de se apropriar da minha vida para poder controlar cada passo que eu dou e dizer, você não supriu as minhas expectativas. E isso, hoje em dia, reflete na minha vida, na minha confiança, sabe? Porque na minha infância, ela me encorajou muito, sabe? Ser quem eu queria ser, ela ia lá, batia de frente com quem fazia bullying comigo,
comigo, todas essas coisas. Só que aí na adolescência deu esse problema. Então, hoje em dia eu tenho muito... Eu tenho problemas de confiança, assim, comigo mesma. Eu tenho problemas de confiança nas pessoas, porque eu acho que eu não tô suprindo a expectativa do outro. E isso que as mães têm que lembrar, cara. Quando você faz isso com uma criança, isso vai refletir nela até a vida adulta e ela vai ser um adulto que vai ficar preocupado com isso. A minha mãe é um personagem, né? E eu acho que ela ser esse grande personagem de tudo que eu faço, porque eu sou de fato muito obcecada pela minha mãe, é a prova do quanto eu amo ela desesperadamente. E claro, ela também me fodeu a cabeça lindo, assim, né? Um beijo, mãe. Mas é muito amor, não é sem amor que a gente fala. É porque a gente ama desesperadamente. Eu amo, assim... alucinadamente. A doer. E tudo bem não amar também? Às vezes a gente não ama. Tem várias vezes, assim, o que eu digo pra minha filha tem 4 anos, ela só fica assim me olhando. Aí eu penso, vamos esperar ela ter 18 pra ter essa conversa, mas daí já saiu. Eu falo, Rita, a mamãe ela te ama ininterruptamente, mas mesmo dentro desse amor, tem hora que ela não te suporta. E ela fica assim, né? Acho que ela nem sabe o que é suporta. Aí eu penso, vamos esperar uns 15 anos pra ter essa conversa. Ela é sua filha, ela sabe. Ela fica... Outro dia ela falou pro pai, acho que a mamãe me odeia. A minha mãe, ela nunca dizia pra mim, eu tô de saco cheio de você tá me deixando louca. Ela vinha dessa culpa que a gente carrega de ter que amar os filhos 24 horas por dia. Imagina, se o patriarcado faz mal pra gente, imagina pra minha mãe, na época dela, 43 anos atrás. Então ela fazia sempre que estava muito feliz com a maternidade. Ela estava sempre bombando na maternidade, mas eu percebi, essa mulher vai me matar a qualquer momento. Então eu acho saudável mostrar para minha filha e falar, eu tô de saco cheio de você hoje. Eu acho que o ponto principal é, a sua mãe te faz de você se sentir uma pessoa menos capaz constantemente, você fica incomodado na presença dela, você se sente menos capaz quando você vai compartilhar alguma coisa com ela, você sente que você não pode compartilhar tudo com a sua mãe, sabe? Que ela não vai dar, não é que ela não vai concordar com todas as suas ideias, mas ela vai fazer você se sentir inferior, entendeu? Ela vai te inferiorizar, ela vai te manipular o que você pensa sobre você mesmo e até sobre a sua realidade. Então, tipo, o que outra pessoa pode fazer, a sua mãe fazendo, é um peso muito maior, né? Não é querer botar essa responsabilidade toda na mãe, mas é já botando um lugar de, não só de autoridade, mas de a pessoa que mais te ama no mundo, né? A pessoa que deveria, que você aprendeu que era a sua maior referência de porto seguro, né? A sua maior referência de aconchego, de que, né, eu posso ir lá pro colo dela a hora que eu quiser. Que a gente cresce aprendendo isso, né? Que a nossa família é deveria ser nosso ponto seguro. Mas a gente acaba chegando nesse ponto que, tipo, não necessariamente é. E respondendo a sua pergunta, eu acho que tudo bem você não gostar da sua mãe. E tem assuntos que eu não consigo compartilhar com a minha mãe. Entendeu? O meu caso com ela é que nós somos muito diferentes. Nós temos valores diferentes, nós acreditamos em coisas diferentes, principalmente politicamente. A minha mãe tem uma filha que ela trata super bem e tem uma filha que ela trata super mal, só que eu sou filha única. Então eu sou duas coisas. Eu acho que eu e minha mãe, a gente é meio tóxica uma pra outra e eu descobri onde que rola, assim, né? A minha mãe entendeu, e aí até por uma estrutura de como ela foi criada, porque ela teve lá, né, a gente que faz terapia há muito tempo, depois e eu também sou estudante de psicanálise, então assim, a minha mãe também penou na mão da mãe e do pai, eles penaram muito na mão, né, vem ali, a gente é fruto de alguém há 400 mil anos que fez merda, né, e a gente veio pegando. E a minha mãe, ela é uma pessoa que ela precisa, ela só se sente amada se ela encontra o erro de uma cena, vai lá e resolve o erro. Então, ela, em qualquer lugar que ela esteja, ela vai procurar o erro, mas ela não vai procurar o erro porque ela quer me diminuir. É porque a hora que ela encontra o erro, ela se sente útil. Quando eu percebi isso na terapia, virou uma chave pra mim. Eu falei, ela não quer me diminuir. Ela tá se sentindo tão diminuída que ela precisa ver por onde ela entra. Então, eu lembro assim, quando eu mudei pro meu primeiro apartamento, eu chamei ela, eu falei, ela vai morrer de orgulho. Decorei a minha primeira casinha, fiz tudo suando, trabalhando, feito uma condenada, sei o que. Ela chegou, ela começou, ali aquela mancha é infiltração. Esse tapete aqui, isso aqui, ó, 3 meses, isso aqui dá uma alergia em você, isso aqui, ó, isso aqui você pré-coma esse tapete aqui. E ela começou, eu pensei, né, aí eu falei disso na terapia, eu fui percebendo, mas por quê? Porque ela queria ter me ajudado a comprar o tapete, porque o problema da infiltração, ela conhece um bom encanador. E eu pensei, o lance é ela querer participar, não é ela querer
sabe? E aí virou uma chave, eu falei, olha lá, porque a gente fica também muito focado na nossa dor e não percebe de onde eles vêm, com os buracos que eles vêm. Ser mãe é um misto de sentimentos, assim, e de muitas coisas que não tem receita, né? A gente não tem o manual da mãe. E eu tive que entender que eu sou mãe que não sei nada. Tá vendo? Eu falei que não amava, eu amava meus filhos mais do que eu. Só que como eu posso dizer isso se eles são parte de mim? Bom, Gisele antes, libriana, amava namorar, que não era muito positivo, mas sempre emendando relacionamento, e tipo, gosta, né? Lua em Sagitário, um fogo no, né? E eu não sei, hoje não tenho. Eu transei uma vez, depois que eu pari. E é isso, tipo, não, realmente é um limbo. Mas eu tô feliz, tô ótima. Peraí, eu vou chorar um pouquinho, já volto. O lado não romantizado da maternidade, tem gente que me pergunta, por que não romantizar a coisa mais bonita da minha vida? E romantizar não é sobre ver o lado bonito. A gente tem todo o direito de ver e de falar o quanto quiser sobre o quanto a maternidade também é bonita. Só que a gente tem que falar sobre outro lado. Porque não falar, ou seja, romantizar, só falar sobre o que é bonito, silencia e isola mulheres diariamente. A minha experiência de maternidade começou quando eu engravidei, no susto, e tive depressão e pânico, que na época eu não sabia nomear. Eu entendi depois que havia sido depressão, que havia sido pânico, e que eram causados pelos hormônios da gravidez. Mas, na época, eu procurava narrativas semelhantes, eu não encontrava. Ai, gente, não aguento. Não, tô exausta de escutar que você tá exausta. Tipo, mas o que você quer que eu faça, sabe? E, realmente, pro patriarcado, essa é uma arma fortíssima em cima da gente, que é nos silenciar. E maternidade se torna, assim, uma solidão muito profunda e dói. Dói muito. A gente ama nossas crias, é claro que a gente ama nossas crias. E realmente é muito ambíguo. Por mais que eu estou muito cansada de amamentar ele durante a noite, ele acorda tipo 7 vezes por aí, é uma coisa muito insana. Ao mesmo tempo eu me pego falando, daqui a pouco ele vai parar de mamar. Sabe, assim, é muito, oscila muito, muito. E realmente eu não sei quem eu sou, assim, que mãe é essa, porque é uma mãe pandêmica, né? Isso é muito importante dizer, que a maioria das mães são solo, porque realmente os pais não se responsabilizam. E aí eu levanto, vem cá, quantas vezes o pai do seu filho marcou vacina? Quantas vezes, né, ele foi comprar roupa? Quantas vezes você pegou ele estudando? Ai, que comida o que é importante de vitamina? Né? Ai, tá faltando meinha. Ai, é boa essa pomada. Eu estava lendo uma coisa bem... Tipo, não. É raro. É muito raro. Então, não quer dizer, então você é mãe solteira? Não, não tem nada a ver, sabe? Não mistura a minha maternidade com o meu estado civil. E eu vejo muitas amigas minhas casadas com pais que são carinhosos, que têm uma relação gostosa com o filho, mas não se responsabilizam. Mais uma vez, é tudo em cima de quem? Da mulher. Da mãe. A relação escolar e ainda é uma jornada dupla, muitas vezes, para a mãe, porque ela tem que também maternar o pai da criança. Exato. Não esquece de tal coisa. Olha na lancheira, não sei o quê. Porque se falasse a verdade, a maioria de nós não tinha filho, né? Então vamos romantizar para enganar. Eu acho que quando você romantiza a maternidade, você não tem a obrigação de dar o suporte que precisa ser dado a uma mulher mãe. Então, eu vou romantizar a maternidade, vou falar coisas incríveis, porque você se sente errada em estar vendo o que está de errado na maternidade. Então, eu estou cansada, eu estou exausta, eu não tenho tempo para nada, eu não tenho rede de apoio, meu filho chora e ninguém me ajuda, ou ninguém chega perto, meu marido não serve para nada, né? As mulheres têm milhões de queixas, mas você tem que estar feliz. Olha, você tem um filho saudável. E se seu filho não é saudável, você tem que ser guerreira e ser forte pelo seu filho. Todo mundo falava que eu tinha que ser grata, que eu tinha que estar feliz, que aquilo era uma vida. E eu falava, gente, então eu estou sentindo errado, eu estou errada, eu sou uma má pessoa.
E eu procurava narrativas e não encontrava. Quando eu comecei a escrever, a falar publicamente sobre o assunto, muitas mulheres me procuraram para dizer, obrigada, eu estou vivendo coisa parecida. E eu pensei, se existem mulheres como eu, onde elas estavam? Porque eu não sabia que elas existiam. E aí eu entendi como a romantização silencia. E nós somos mulheres empoderadas. Empoderamento não é individual, gente. Empoderamento é sempre coletivo. Nós somos pessoas cercadas de outras mulheres que temos um meio para isso. Mas se você não tem esse empoderamento coletivo, você vai falar sobre isso e vai ser taxada de má, de ingrata e vai ser silenciada. De cansativa também, né? É curioso, porque há 20 anos atrás, essas conversas, por exemplo, não existiam. Acho que a gente não para de se transformar. A própria maternidade é também uma atividade constante. Como envelhecer? Ou, enfim, se desinteressar por pessoas e coisas e se interessar por outras, né? Não é um estado parado, não é uma ideia fixa que, a partir do momento que a pessoa é mãe, ou dá à luz, ou adota, minha vida mudou totalmente. Não, a sua vida vai mudar para sempre, todos os dias, até mesmo quando essa criança não existe mais. Nem sempre a gente consegue estar aqui agora quando a gente está com os nossos filhos e filhas, né? Porque a gente vive essa vida louca de você estar aqui e pensando em 300 coisas. Isso também faz parte. Mas esse exercício do estar aqui agora é muito importante para a relação dos filhos. Theo tem 12 anos. E eu estou falando isso, essa coisa da nossa competência, da gente ser o melhor que a gente pode na competência, né? Porque aquilo vai te dar um prazer do cacete. Desculpa o cacete, que não tinha nada a ver aqui, porque nós estamos falando de maternidade. Mas, da enfim, vagina. Perdão, desculpa, da vagina. Mas, assim, é isso que vai dar essa referência, porque você é aquela pessoa para aquela filha ou para aquele filho que vai entender aquilo. Isso é um registro. Theo tem 12. Theo fez terapia há pouco tempo, porque ele teve uma questão ali com medo, tal, e a gente foi ver, acho que fazia um pouco parte do processo da puberdade. E ele teve alta da terapia. E a terapeuta, quando voltou, quando a gente estava na última sessão falando sobre essa alta e como estava, ela disse assim, e eu vou chorar. Pode chorar. Ela disse assim, quando eu disse para o Theo que ele podia me procurar sempre que ele pudesse, ele respondeu, que bom, mas eu tenho a minha mãe me ajuda muito. Então, aquele lugar... É maravilhoso isso. Eu sou psicóloga, gente. Eu sou a pessoa da palavra. Eu sou a pessoa da emoção. Eu sou a pessoa da organização das ideias. Eu sou muito boa nisso. Péssima num monte de coisa, mas nisso eu sou boa. E quando eu vejo o meu filho dizer para uma outra terapeuta que a minha mãe me ajuda muito, é sinal de que eu estou fazendo um bom trabalho naquilo que eu sou competente. Mães, entendam a potência de serem quem são. É o melhor de você que seu filho vai ter e que ele vai reconhecer, ou ela vai reconhecer. E está tudo certo. Essa culpa é coisa do outro. Deixa para o outro. E nenhuma de nós, né, não temos que nos culpar, porque nós somos as pessoas que mais queremos o melhor para os nossos filhos. Nós queremos filhos perfeitos, e perfeição não existe. Não existe filhos perfeitos e não existe mães perfeitas. Todas as vezes que vier um sentimento de culpa, o que você está entregando para sua filha, para o seu filho? Aquilo é ouro para eles. E é isso que importa. Cara, tá tão difícil aqui que se eu não rir disso, vai ficar pior. Então é melhor rir. Vamos rir disso juntos, assim. Quando uma mulher resolve falar, sai de baixo. Ela vai ser taxada, culpada, cobrada, julgada, apontada. E é isso. Quanto vale uma mãe, vale mais do que a gente recebe, isso eu tenho certeza. Não tenho dúvida disso. Vale muito mais do que a sociedade nos paga por isso. Muito mais. E não é criança que tem que vir pagar. Tem um horror quando vem falar, mas o sorriso do meu filho paga tudo. Meu amor, o sorriso do meu filho não me deve. Não tem que me pagar nada. Ele não tá me devendo nada, a gente tá bem kit, obrigada. O sorriso do meu filho não me deve nada. Do skincare para o haircare. A linha Oxy Hialurônico chegou, com a força do ácido hialurônico e ação preenchedora.
e com sistema Ox de beleza duradouro, que continua tratando seus fios ao longo do dia. Ox hialurônico traz mais brilho e mais hidratação para seus cabelos. Experimente a linha Ox hialurônico e acompanhe os resultados. Ox. O essencial é o que fica. A TPM tem a missão de abrir espaço para as conversas mais íntimas e importantes, como uma amiga com quem dá para falar sobre tudo. Seja um papo sério sobre o corpo, a vida e os caminhos do mundo, a comédia involuntária do último date ou para atualizar o estoque de memes. É isso que a gente procura quando faz a TPM. Papo reto, mas sem ignorar que o mundo é cheio de curvas. Vem trocar essa ideia com a gente em @revistatpm e conhecer a marca do feminino que já soma mais de 650 mil mulheres. TPM é outra conversa.